Coloque o teu coração e a tua vida na presença de Deus. Nós temos vivido dias que não têm sido nada fáceis. Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa procurando ajudá-la a encontrar um norte para a sua vida de alguma forma, de alguma maneira, com a vida muito complicada, muito embrulhada, muito, muito difícil de se resolver mesmo a situação. E nós chegamos a um ponto da nossa conversa em que eu disse para ela que o inimigo, a grande questão, a grande batalha da vida dela, o grande enfrentamento que ela tinha que fazer na vida dela, não era com algo que estava fora, não era com alguém, era com ela mesma. E eu disse para ela: você precisa vencer a si mesmo. Você precisa vencer a si mesmo. E depois que eu conversei com ela, eu comecei a refletir bastante sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração para dizer a ela. E eu comecei a pensar que esta é uma grande verdade na nossa vida. Porque a nossa questão, a questão da tua vida, ela tem muito mais a ver com você do que com as coisas que estão fora. Às vezes a gente fica falando, né, que a nossa vida está difícil por causa de fulano, por causa de ciclano. A nossa vida está difícil por causa desta situação ou por causa daquela. A nossa vida está difícil por causa disso ou daquilo que aconteceu. A nossa vida está difícil por causa desta circunstância ou daquela. Na verdade, a nossa vida, ela está difícil pela maneira que nós estamos reagindo a tudo. De modo que eu disse para ela, mas isto serve para todas as pessoas que eu conversei nessa semana, a tua luta é com você mesmo. Porque toda vitória aqui, ela acontece antes aqui. E existe uma palavra que ela é extremamente importante na nossa vida, ainda que ela nos pareça um pouco pesada e difícil até mesmo de ser cumprida, mas ela é essencial na vida de todas as pessoas que desejam ir além, de todas as pessoas que desejam se resolver. Você tem alguns conflitos, algumas questões, você tem algumas coisas aqui fora para resolver, mas eu digo para você hoje, comece a olhar dentro do teu coração se você não precisa se resolver. Porque às vezes nós ficamos tentando encontrar solução aqui fora para algumas coisas que estão aqui dentro. Às vezes nós estamos procurando um inimigo aqui fora que está aqui dentro da gente. E que nós precisamos enfrentá-lo. E enquanto nós não enfrentá-lo, nós não vamos conseguir desenvolver a nossa vida e o nosso caminho. Deus tem um caminho de vitória para você? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Deus não ia ter colocado você nesse mundo apenas para sofrer. Deus não ia ter colocado você nesse mundo apenas como uma fatalidade, algo que aconteceu sem nenhum propósito. Deus não colocou você nesse mundo simplesmente para você passar alguns anos aqui, né? E depois ir embora. Há um propósito maior de Deus para a tua vida. Há um plano de Deus para a tua vida. Há um desígnio de Deus para a tua vida. E o que eu e você precisamos encontrar na nossa vida é um caminho para nos resolver com uma palavra que é muito importante, que é a palavra fidelidade. Fidelidade. Esta palavra é muito importante na nossa vida e no nosso caminho. E eu quero hoje partilhar a palavra com você. E a palavra, inclusive, ela nasceu, essa palavra mexeu muito comigo, que foi de um irmão nosso, pastor presbiteriano, ele que ministrou uma palavra certa vez sobre fidelidade. E ele usou esse texto bíblico. E aquilo mexeu muito comigo. Porque se eu desejo, de fato, que alguma coisa dê certo na minha vida, eu preciso ter fidelidade com aquilo.
Eu preciso ter fidelidade. Por exemplo, se eu quero que o meu casamento ele seja um casamento abençoado, que ele dê certo, eu preciso colocar fidelidade ali. E fidelidade não tem a ver apenas com o fato de trair ou não trair. Isso é uma parte importante. Isso faz parte e é essencial. Mas fidelidade tem outros elementos que envolvem. Por exemplo, a maneira que eu lido com a minha esposa, ou a maneira que eu lido com a minha casa, a maneira que eu lido com os projetos e com os planos que nós temos, a maneira que eu lido com as questões do casamento todos os dias, certo? A fidelidade, ela não está apenas envolvida com a questão da traição ou da não traição, de olhar para uma outra mulher ou de não olhar. Isso faz parte também. Mas a fidelidade tem a ver com o modo que eu lido, que eu trato com o meu casamento. Da mesma maneira, acontece na vida profissional. Se eu estou trabalhando numa empresa, se eu tenho um projeto profissional, a maneira que eu lido com os meus funcionários, ou a maneira que eu lido na empresa que eu trabalho, se eu desejo de fato crescer naquilo que eu faço, eu preciso ter fidelidade. A mesma coisa acontece no meu relacionamento com os meus filhos. Eu preciso ter fidelidade na minha relação com os meus filhos, no meu chamado para criar os meus filhos, para conduzi-los para uma vida abundante, para que eles cumpram um propósito, para que eles encontrem o propósito dele, eu preciso ser fiel como pai. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer com você? Com a tua própria vida. Você precisa ter fidelidade com a tua própria vida. Fidelidade com o teu chamado, com a tua própria caminhada aqui na Terra. Você precisa ter um comprometimento com você, a ponto de você vencer-se a si mesmo quando for necessário. O que eu quero dizer? Poxa, eu tenho um propósito, de repente me dá uma vontade de fazer tal coisa. Eu sei que não tem nada a ver com o meu propósito. Isso não vai me ajudar, só vai me atrapalhar. Mas eu estou com vontade, mas só vai me atrapalhar. Então eu não faço. Por quê? Porque eu preciso ter um pacto de fidelidade com a minha vida. Você precisa ter um pacto de fidelidade com a tua vida. Ao longo da tua vida, no todo da sua vida, ou da vida de qualquer pessoa que você conhece, você vai descobrir a importância da fidelidade. A nossa vida ela é cumprida. A nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é comparada a uma maratona. Corrida de 100 metros, você sai correndo em 10, 12 segundos, não você, né? Nem eu, mas a pessoa que corre, né, numa Olimpíada, em 12 segundos, 13, 14 segundos, sei lá, ele completa os 100 metros correndo. É rapidinho. Mas uma maratona, você precisa ter fidelidade a todos os processos que vão acontecendo ao longo do caminho. Você precisa ter ritmo, você precisa ser obediente a muitas regras para que você consiga completar todo o percurso. De modo que eu digo para você que em qualquer esfera da minha vida e da sua vida, fidelidade é extremamente importante. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? E essa fidelidade, gente, ela começa no nosso relacionamento com Deus, no nosso caminho com Deus. Eu quero ler um texto aqui de Mateus capítulo 25, onde Jesus ele trata justamente sobre isso, contando uma história. Jesus trata justamente sobre a importância da fidelidade. Tá ok? Vamos para a leitura desse texto. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura. Vamos lá. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro deu 1 talento. E a cada um ele deu segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 talentos ganhou mais outros 2. No entanto, aquele que recebeu 1 talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, né, ou depois de algum tempo, o senhor voltou, o senhor daqueles servos, e foi ajustar as contas com ele, com aquele pessoal. Então aproximou-se daquele que recebeu 5 talentos. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos. Eis aqui
outros 5 talentos que ganhei. Então o que recebeu 5, devolveu 10. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebeu 2 talentos, disse, recebeu 2 talentos disse, Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Então ele ganhou 2 talentos, tinha recebido 2, ganhou 2, e agora ele devolveu 4 talentos ao seu Senhor. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando, por fim, chegou ao que recebeu 1 talento, o que recebeu 1 talento disse assim: Senhor, sabendo que o Senhor é severo e que ceifas aonde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, aquele que recebeu 1 talento, ele pegou aquele talento e ele entregou ao seu Senhor 1 talento. O que recebeu 5 devolveu 10, o que recebeu 2 devolveu 4, mas aquele que recebeu 1 talento devolveu apenas 1 talento. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe àquele que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma palavra muito especial para nós nesta manhã. Especial porque você recebeu talentos. E aqui é muito interessante a maneira que Jesus coloca, porque Jesus ele apresenta aqui realmente da forma que é. Algumas pessoas têm talento para isso, outras pessoas têm talento para aquilo. Algumas pessoas têm talento para algumas coisas, outras pessoas têm talentos para outras coisas. Algumas pessoas têm 5, 6 talentos, outras pessoas têm 2, outras pessoas têm 1, certo? Você vai encontrar, mas o que o texto bíblico deixa muito claro aqui é que não tem ninguém que não tem nenhum talento. Eu posso até encontrar alguém que tem mais talento do que eu, e com certeza tem muita gente que tem mais talento do que eu. Mas eu não vou encontrar ninguém que não tenha talento. De modo que se você em algum momento falou, eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, eu não faço nada, eu não sou de nada, né? Você tá faltando com a verdade. Porque, na verdade, todos nós temos talentos. Todos nós temos. Você tem talento. Você é importante, você é especial. E essa palavra, ela é muito importante. Tem uma frase aqui que ela é chave para a tua vida. Ele diz assim: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Tem muita gente querendo crescer na vida, tem muita gente querendo melhorar a sua vida, tem muita gente querendo chegar ao topo na sua vida, tem muita gente querendo alcançar alguma coisa grande na sua vida, mas não é fiel com o que tem. Não é fiel. Tem muita gente que diz assim, quando eu tiver isso, aí eu vou ser desse jeito. Quando eu tiver aquilo, aí eu vou ser desse jeito. Não vai, não vai, não vai, não vai. Nós vamos ser, quando nós tivermos muito, da mesma maneira que nós somos agora. Não muda. Isso não muda, gente. Do mesmo jeito que você lida com a tua família agora, você vai lidar se a tua família for desse ou daquele jeito. Certo? Da mesma maneira que você age com as tuas coisas hoje, você vai agir se lá na frente você tiver mais coisas. Certo? Então, fidelidade é esse zelo que nós temos com aquilo que nós recebemos. Com o talento que nós recebemos. Com o dom que nós recebemos. Com as habilidades que nós recebemos. Com os dons que nós recebemos. Com a vida que nós recebemos. Com a saúde que nós recebemos. Fidelidade a Deus.
sabe? Essa palavra ela é muito importante. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você quer que Deus te dê mais, seja fiel com aquilo que você tem. Seja fiel com aonde Deus te colocou. Seja fiel com aquilo que Deus colocou na tua mão. Seja fiel. Tem muita gente querendo experimentar muito de Deus, mas não consegue ser fiel na sua vida com aquilo que recebeu do Senhor, com aquilo que já está na sua mão. Tem gente que fica o tempo todo dizendo, mas se eu tivesse isso, eu seria diferente. Mas se eu tivesse aquilo, não seria. Não seria. Porque a mudança de vida, ela não acontece quando as coisas ficam boas na tua vida. As coisas ficam boas na tua vida quando você muda. Você está entendendo, gente, como que é diferente? Às vezes nós queremos começar de trás para frente. Você não tem que ficar uma pessoa boa. Você não tem que ficar uma pessoa competente, uma pessoa fiel. Você não tem que ficar uma pessoa justa, uma pessoa capaz, uma pessoa habilidosa, fazer tudo com excelência, quando tudo estiver bem na tua vida. As coisas estarão bem na tua vida quando você tomar essa atitude. Primeiro, eu preciso tomar a atitude de ser uma pessoa excelente. Primeiro, eu preciso tomar a atitude de ser fiel ao que eu recebi de Deus. Primeiro, eu preciso tomar a atitude de valorizar o que eu tenho. E a partir desse momento, Deus começa a mudar a minha vida. Deus começa a transformar a minha vida. Você não precisa ter a família que você quer para você se transformar numa pessoa saudável, abençoadora na tua casa, presente na vida da tua família, que ama a tua esposa, teus filhos, que ama teu marido, que ama a tua casa. Você não precisa esperar que todos sejam transformados para você mudar o teu jeito. Mude o teu jeito e você vai transformar toda a tua família. Você não precisa esperar que o Brasil esteja bem e as coisas na economia estejam bem para você começar a prosperar. Se todos nós nos empenharmos, trabalharmos e lutarmos, o país vai ser abençoado, vai ser próspero. Você está me entendendo o que eu quero dizer para você? Seja fiel naquilo que você recebeu. Seja fiel no dom e no talento que você tem. Pare de dizer, poxa, eu não tenho jeito, a minha vida não tem jeito, a minha família não tem jeito, não tem nada de bom. Claro que tem coisas boas aí. Claro que tem coisas boas aí. Tem coisas boas na tua vida, tem coisas boas na tua família, tem coisas boas na tua casa. É claro que tem coisas boas, muito boas, que Deus quer fazer na tua vida. Acredite, creia em nome de Jesus. A partir daquilo que você tem, sabe? Não espera, eu vou esperar acabar esse tempo que nós estamos vivendo para começar, sabe? Ou eu vou esperar que Deus faça algo na minha vida. Sabe? Deus te deu talentos. E Deus deu talentos conforme a capacidade que cada um tem. Deus te deu talentos, certo? Esses talentos, essas habilidades que Deus deu a você, você é capaz de gerir elas, você é capaz de administrar elas. Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu um caminho, Deus te deu uma profissão, Deus te deu uma habilidade, Deus te deu uma família, sabe? E é a partir daí que a gente vai desenvolver, que a gente vai trabalhar. É a partir daí que as coisas vão acontecer na nossa vida. Seja fiel naquilo que você recebeu. Seja fiel com aquilo que você tem na tua mão. E aí você vai ouvir de Deus, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tem muita gente que quer o muito, mas não é fiel no pouco. Meu irmão, se eu não sou fiel no pouco, eu não vou ser fiel no muito. Se eu não cuido da minha vida como ela está hoje, eu não vou cuidar da minha vida se as coisas muito boas acontecerem. Aí que eu vou me acabar de vez. O que impede muitas vezes uma pessoa de ser abençoada por Deus, de se tornar uma pessoa próspera, é a incapacidade que ela tem de administrar a sua própria vida. Porque Deus, ele diz lá do céu. E, gente, não tem, é simples entender. Deus diz lá do céu, poxa, se o Maurício não está conseguindo administrar isso que ele tem, eu não vou dar mais para ele, porque senão ele se acaba. Se ele não está conseguindo cuidar disso que ele tem, imagina se eu der tudo que eu quero dar para ele. Imagina se eu colocar na mão dele tudo que eu quero colocar.
Aí ele se acaba de vez. Às vezes Deus vai colocando pingando na nossa vida, porque Deus sabe que se ele colocar em abundância, a gente se destrói, a gente se acaba. Lembra do filho pródigo? Ele reclamava do pai dele, porque na casa do pai dele as coisas eram administradas pelo pai, e o pai colocava na mão dele apenas as coisas para ele cuidar. Aí ele chegou para o pai e falou: me dá tudo, tudo que é meu, coloca tudo que é meu aqui no meu bolso, na minha sacola, que eu vou levar, eu quero minha parte, eu quero tudo da minha parte. Aí o pai pegou, colocou tudo que era da parte dele, ele pegou e saiu. O que ele fez com a vida dele? Diz o texto bíblico que ele gastou tudo dissolutamente, sem nenhuma responsabilidade. Prodigalidade significa jogar a vida fora. Jogar o talento que recebeu de Deus fora. Aquele jovem pegou aquela bolsa e foi jogando dinheiro para lá, jogando para cá, jogando para lá. Ele achou que ele conseguiria administrar a sua vida, mas ele ainda era muito moleque. Ele não tinha maturidade. E acabou desperdiçando tudo. Quantos de nós, gente, olhando para trás, vamos abrir o confessionário aqui. Vamos abrir o confessionário. Olha para trás e veja quantos talentos nós já não jogamos fora. Quantas oportunidades nós já não desperdiçamos. Quantas vezes nós jogamos coisas importantes que poderiam estar nos abençoando muito hoje, mas nós não tivemos a maturidade de poder sustentar aquilo e trabalhar da melhor maneira. Eu conversava esses dias com um homem, né, faz um tempo já, e ele contando para mim, ele falando: pastor, ele estava caminhando comigo, ele dizendo: pastor, como eu me arrependo de ter não respeitado o meu casamento. Uma mulher maravilhosa que eu tinha, uma mulher zelosa das coisas de casa, que cuidava dos filhos. E naquele momento, pastor, eu tão moleque, eu não cuidei, eu não respeitei meu casamento, eu não respeitei minha esposa. Sabe, ele diz: eu trago isso comigo, eu perdi uma mulher extraordinária, uma mulher maravilhosa. Eu joguei o talento fora. Quantas pessoas não fazem isso? Com a sua saúde. Não deixa, meu irmão, a coisa ficar pior lá na frente para você se arrepender de ter jogado fora teu talento. Deus tem mais para você, Deus quer cuidar da sua vida, certo? Deus quer cuidar do teu coração. Olha só, esse texto bíblico aqui que nós lemos, essa história de Jesus, fala a respeito da confiança. Deus, ele confiou a você talentos. Deus confiou a você. O que significa que Deus confia em você? Deus confiou à tua vida talentos, dons, habilidades, propósitos. Deus confiou a você. Existem algumas coisas que Deus, ele falou assim: olha, isso aqui é a Vanessa que vai fazer. Isso aqui é o Osmar que vai fazer. Isso aqui é o Nakazato que vai fazer. Algumas coisas que Deus diz: isso aqui é a Cirlei que vai fazer. Isso aqui é o André que vai fazer. Sabe? Deus, ele colocou você aqui e ele confiou a você alguns talentos, algumas habilidades. Ele confiou a você alguns dons. Ele confiou a você alguns segredos. Ele confiou a você alguma criatividade. Ele confiou a você alguma família. Eu fico olhando para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, tá? Eu fico olhando, eu tenho um filho de 8 anos e um filho de 2 anos. Junto com a minha esposa, nós 2 temos 2 filhos. E eu fico olhando para os meus filhos e eu fico imaginando. É um talento, é um dom, é um presente que Deus deu. É um presente que Deus deu. Deus deu estes filhos para que eu... Deus confiou estes filhos a mim. Porque eles não são meus. Eles estão comigo. Mas eles não são meus. E Deus confiou estes filhos a mim. Para que eu pudesse zelar por eles, cuidar deles, tratá-los da melhor maneira que eu puder. Um dia, Deus vai me perguntar: o que você fez com os filhos que eu te dei? Com o talento que eu te dei? Você está entendendo? Porque o talento não é nosso. Você que tem habilidade, por exemplo, de cantar, de tocar, de habilidade, uma criatividade, tua vida profissional. Nenhuma habilidade é nossa, nenhum dom é nosso. Tudo é de Deus. Foi confiado a nós. As coisas que Deus nos deu, as pessoas que Deus deu para a nossa vida. A minha esposa, por exemplo, ele me deu como esposa. Eu vou ter que um dia prestar conta. E Deus vai falar sobre esse talento. O que aconteceu com ele? Eu sempre digo que
eu terei caminhado bem como marido, como pai, se no final da vida da minha esposa ela estiver mais perto de Deus do que quando eu casei com ela. Se no final da minha caminhada com os meus filhos, quando eles continuarem e eu tiver que me encontrar com o Senhor, nesse caminho, eu deixei os meus filhos muito mais próximos de Deus do que eles poderiam estar se eles estivessem nas mãos de qualquer outra pessoa. Aí eu cumpri bem o meu ministério e o meu papel. Às vezes a gente quer as coisas grandes de Deus, as coisas maravilhosas de Deus. Às vezes a gente ora para que Deus faça milagres extraordinários na nossa vida. Mas, gente, vamos ser sinceros. Às vezes nós não estamos sendo fiel nem no pouco. Nós não estamos sendo fiel com aquilo que Deus está colocando hoje na nossa mão. Nós queremos mais de Deus, mas não estamos fazendo com aquilo que está na nossa mão. Estamos enterrando o nosso talento. Deus confiou talentos a você. Deus confiou talentos à tua família. Deus confiou talentos à tua casa. Vocês querem o muito? Seja fiel no pouco. Você quer muito da sua vida? Seja fiel no pouco. Seja fiel a Deus. Seja fiel a você. Seja fiel às pessoas da tua vida. Seja fiel aos projetos que você tem, às responsabilidades, aos papéis que você tem na sociedade. Seja fiel. E aí você vai ver Deus abrindo portas e o muito começando a acontecer na tua vida. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Em alguns momentos Deus vem nos visitar para avaliar como que nós temos administrado aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E às vezes Deus chega e diz, tá do mesmo jeito, vamos deixar assim. Às vezes Deus diz, nossa, não dá mais, deixa eu tirar. E às vezes Deus diz, parabéns, você melhorou muito, eu vou te dar mais. O que você quer ouvir de Deus? O que você quer ouvir de Deus? Eu quero ouvir de Deus, parabéns, Maurício, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. É isso que eu quero ouvir de Deus. É isso que eu quero ouvir do Senhor. Mas para ouvir isso do Senhor, não depende dele. É isso que eu quero que você entenda. Não depende dele. Depende de mim. Porque ele me confiou. Ele me confiou. Você sabe que cada um de nós tem uma competência. Porque Deus não vai cobrar de você aquilo que ele não te deu. Ou aquilo que vai além da tua capacidade. O texto bíblico diz que cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. Deus não vai cobrar aquilo que eu não tenho condições de oferecer. Deus sempre irá cobrar de mim de acordo com aquilo que eu posso fazer. Deus não vai cobrar de você o que você não pode dar. Deus não vai cobrar além. Daquele que ganhou 5, mais 5. Daquele que ganhou 2, mais 2. Daquele que ganhou 1, mais 1, pelo menos. Mais 1, pelo menos. Deus, ele vai cobrar de cada um de nós, referente à nossa vida, a partir da capacidade que cada um de nós tem. A partir da capacidade que você tem. Então, coloque o teu coração diante do Senhor para permitir que a obra de Deus aconteça na tua vida. Seja fiel com aquilo que Deus colocou na tua mão. A gente está muito acostumado a ver a palavra fidelidade apenas ligado à questão de traição no casamento. Fidelidade é algo muito maior dentro de um casamento. Envolve a maneira que eu lido com a minha esposa, que eu trato com ela, a maneira que eu trato com as coisas da casa. Fidelidade tem a ver com a nossa vida. A gente pensa em fidelidade, às vezes, só em relacionamento com Deus. Fidelidade tem a ver com o modo que eu lido com a minha vida, que eu trato com a minha vida, que eu respeito a minha vida. O modo que eu manifesto a minha vida, que eu estou agindo com a minha vida. Fidelidade tem a ver com isso. Seja fiel na vida que Deus te deu, com a vida que Deus te deu. E por último, dinamismo. É isso que eu e você precisamos nesta manhã. Eu e você precisamos sair imediatamente e fazer acontecer a nossa habilidade, fazer acontecer o nosso dom. Ontem eu estava ouvindo um rapaz ministrando e é muito interessante, eu passando assim, vendo algumas coisas, de repente
caiu ali e antes de eu mudar, de eu sair, o rapaz falou uma frase que eu achei interessante, muito interessante. Presta atenção, gente, isso aqui é muito interessante, uma chave para a vida. Ele disse o seguinte: sabe aonde está o pulo do gato? Sabe aonde que está aquela coisa que vai mudar a sua vida? Quando você olha para o teu passado, aquelas coisas que te marcaram, que te feriram, que te machucaram, aquelas coisas que azedaram a tua vida, aquelas coisas que te entristeceram, aquelas coisas que te decepcionaram, aquelas coisas que te feriram muito, que te machucaram muito. Você sabe que é a partir dali, se você souber fazer uma leitura, é a partir dali que a tua vida vai melhorar muito. Usando aquilo que o inimigo tentou para te destruir, você vai reverter a situação. Assim como Davi usou Golias, que era para destruir ele, para que ele fosse reconhecido como rei, assim também, sabe aquela coisa que o inimigo tentou fazer contra você, aquela coisa que machuca, que dói na tua alma, aquela ferida que ficou do teu passado? É a partir daí que está a tua vida próspera. É a partir daí que está a tua prosperidade. Mas você precisa fazer as pazes com o teu passado. Perdoar todo mundo que você tem que perdoar. Olhar para frente, olhar para a tua vida. E usar, sabe por quê? Porque nessa circunstância, nesse sofrimento que você passou na tua vida, você amadureceu muito. Você cresceu muito. Nós crescemos nas áreas que nós mais sofremos. Nas áreas que nós mais... que as coisas mais aconteceram na nossa vida, mais nos machucaram. É nesses locais da nossa vida que nós crescemos, que nós desenvolvemos habilidades, que nós desenvolvemos formas de viver. Eu vejo, por exemplo, eu tenho uma facilidade de conversar com as pessoas, de me comunicar, e eu aprendi isso por conta dos sofrimentos da minha infância, das lutas que nós tínhamos em casa, dos problemas que tínhamos com meu pai, enfim, dos problemas que nós tínhamos em casa, do sofrimento que nós passamos, de ter que pedir comida na rua, de ter que sair em busca, ir numa verdureira para pegar a fruta lá que estava jogada na frente, pegar a melhor parte para levar para casa, de ir no açougue, pedir osso para o cachorro, que era para fazer sopa para nós. Sabe, através dessas coisas, quando de repente, eu pensando, eu falei, as habilidades que eu tenho foram coisas que eu desenvolvi nos momentos mais difíceis. Porque é ali que a gente desenvolve habilidades, porque a gente precisa sobreviver ali. Então, eu digo para você que, por mais complicado, difícil que tenha sido a tua vida, mais habilidades você desenvolve, mais capacidade você tem. De modo que eu digo para você que você tem um futuro brilhante na tua frente, mas seja fiel com aquilo que você tem hoje. Seja fiel com a vida que você tem hoje. Coloca fidelidade no teu dia, coloca fidelidade nas tuas escolhas, coloca fidelidade no teu caminho, coloca fidelidade na tua vida. Permita que Deus esteja fazendo uma grande obra no teu coração e na tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo para você isso, olha, saiu imediatamente a negociar. Aquele que recebeu 10, saiu imediatamente a negociar. Aquele que recebeu 2, saiu imediatamente a negociar. Aquele que recebeu 1, saiu imediatamente a enterrar. O que você vai fazer daqui a pouco, quando acabar a palavra aqui? Você vai sair para enterrar mais um dia o teu talento. Enterrar mais um dia, cada dia é um talento, cada dia uma oportunidade. Você vai enterrar mais esse dia. Você vai enterrar mais a oportunidade de viver com a tua família, de dar um abraço, um beijo na tua esposa, de dar um abraço, um beijo nos teus filhos, de correr e abraçar os teus pais, de dizer que você ama a tua família, de restaurar teu lar, tua família, tua casa. Você vai perder mais uma oportunidade de ir para o teu trabalho e fazer o melhor e não fazer de qualquer jeito. Você vai perder mais uma oportunidade de aproveitar o seu dia, aproveitar a sua vida. Você vai perder mais uma oportunidade? Não, de modo nenhum. Nós vamos trabalhar. Nós vamos cumprir o nosso chamado. Nós vamos viver o projeto de Deus. Nós vamos trabalhar da melhor maneira nesse dia. Imediatamente. Saia daqui hoje para viver, para escolher o melhor da vida. Não desista da vida, não jogue a vida fora. Não se entregue. Coloca fidelidade, coloca excelência em tudo que você faz e você vai ver como que naturalmente a tua vida começa a mudar. Como que naturalmente as coisas começam a acontecer. Porque aquilo que vai acontecer aqui fora não muda as coisas aqui dentro. São as coisas que estão acontecendo aqui dentro que mudam aqui fora. Creia nisso. Acredita. Porque isso é uma verdade que se cumpre na tua vida. Se você assumir e se você acreditar. Eu termino com uma frase de Paulo para Timóteo. Jovem pastor,
Timóteo diz assim para... Paulo diz assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como que você vai se apresentar a Deus? Aprovado. Aprovado. Como que você vai se apresentar a Deus? Aprovado. Como que você vai se apresentar a Deus? Aprovada. Aprovada. Fiel. Fiel. Termino com a frase de Paulo. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Isso é fidelidade. Combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Isto é uma ótima escolha. Um ótimo caminho que você percorre. Isto é ser aprovado. Deus abençoe teu coração e a tua vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida também. Essa palavra poderosa que Deus deu para o meu coração, e eu vou sair daqui imediatamente para fazer o melhor que eu posso. Faça isso também. Deus tem o melhor para você. Deus não desistiu de você, não. Ele ainda quer dizer para você: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você quer ouvir isso de Deus nesse dia? Eu quero. Eu quero, no final desse dia, ouvir de Deus assim: Maurício, você foi fiel no pouco nesse dia. Eu vou colocar você sobre o muito. Deus tem essa palavra para dizer para você. Aliás, Deus está com muita vontade de dizer isto para você no final desse dia, no final dessa semana, no final dessa pandemia, no final desse ano. Deus está com muita vontade de dizer isso para você muitas vezes. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. O Deus de bênçãos está com as mãos estendidas sobre você, sobre a tua casa. Creia, confia, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado por todos os meus amigos, amigas, meus irmãos e irmãs, todos que estão aqui, Senhor. Te agradeço pelo zelo do Teu Espírito Santo conosco, Pai. Pela obra excelente de Cristo, Pai, em favor de todos nós. Agradeço, Deus, porque quando o Senhor nos criou e nos deu talentos. Te agradeço, Pai, pela confiança do Senhor em nos dar talentos. Te agradeço, Pai, pelo cuidado do Senhor, porque o Senhor distribuiu os talentos a cada um, conforme a capacidade que cada um tem. E eu te louvo, Deus, porque nós podemos experimentar o muito do Senhor. Mas eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós tomamos a decisão nesta manhã de sermos fiéis, de colocarmos fidelidade na nossa vida, de colocarmos fidelidade na nossa família, de colocarmos fidelidade na nossa vida profissional, de sermos fiéis, Pai, a todo lugar e a tudo que nós fazemos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos dirija, que o Senhor guie os nossos passos. Pedimos que o Senhor nos sustente, Deus, nesta manhã com a Tua graça. Abençoe, Deus, cada um que está aqui, Pai. Deus, permita que cada um compreenda de uma vez por todas que o Senhor tem algo maravilhoso para realizar na vida dele, na vida dela. Deus, derrame o Teu poder, derrame a Tua graça. Faz o Teu milagre, Deus, nesta manhã, sobre a vida e sobre a família de todos e todas que estão aqui, Senhor. Cumpra, Deus, o Teu propósito maravilhoso na vida de todos. Eu peço, Deus, a Tua bênção, Pai, sobre cada lar, sobre cada família. Que esta família também viva a abundância do Senhor, Pai. Que cada um aqui, Pai, tome, Senhor Deus, consciência da importância da sua ação, da sua atitude, para a prosperidade da sua família. Nós queremos prosperar e vamos prosperar na Tua presença, no Teu cuidado e no Teu amor. Abençoe a todos em nome de Jesus. Colocamos, Deus, todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui no Teu altar. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada um. Abençoando, Senhor Deus, cada pedido, cada pessoa que fez o pedido, cada pessoa que é alvo desses pedidos, cada família. Que o Senhor abençoe e que o Senhor mude a sorte de todos, em nome de Jesus, Pai. Abençoe este lar, abençoe essa casa, abençoe este casamento, abençoe, Deus, este dia, abençoe esta empresa, abençoe este trabalho, abençoe, Deus, a vida financeira, abençoe, Pai, o relacionamento contigo, abençoe o relacionamento em casa, com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Abençoe, Deus, o nosso relacionamento de um modo geral, Pai.
Nos ajuda, Pai, nos concede, Deus, a tua vitória nesse dia. Cuida, Pai, de cada um. E, Deus, que essa palavra fique firme no coração de cada um, que teme, que confia e que observa a tua palavra nessa manhã. Obrigado, Deus, por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.